Ao ouvir Sibéria, logo pensamos em permafrost, florestas infinitas e frio extremo. Na Idade Média, havia aqui um kanato com capital, exército, dinastia e diplomacia próprios. Seus governantes aliavam-se a Moscou e Kazan, guerreavam com vizinhos e controlavam rotas comerciais para o interior da Ásia. Era um estado na fronteira entre a taiga e a estepe, onde o nomadismo se combinava com um modo de vida sedentário. Pouco mencionado nos livros didáticos, ele teve papel importante no destino da região. A história do Kanato siberiano é a história de como uma região distante, na verdade, estava no centro da luta política de sua época. Saúdo vocês no canal Amazing History. Aqui contamos sobre estados esquecidos e pessoas que influenciaram o destino de regiões inteiras. O tema de hoje surgiu graças aos seus comentários. Vocês frequentemente pediam para falar sobre o Kanato siberiano e nós decidimos fazer isso. Agradeço especialmente aos patrocinadores do canal, pois seu apoio viabiliza a produção de materiais complexos. Obrigado por continuarem conosco e ajudarem a dar vida à história. A história do Kanato siberiano está ligada à dinastia Taibugida, de Taibuga, que originou essa linhagem. Ele foi um líder turco, localizado na região do Irtish, no século XIII, quando a Horda de Ouro começava a se formar. Na época, tribos turcas e úgricas já viviam na Sibéria Ocidental. O poder dos Chingízidas se manifestava mais por expedições militares e cobrança de tributos do que por controle permanente. Taibuga uniu as forças locais e criou um poder estável no território. Ao contrário dos Chingízidas, Taibuga não tinha direito legítimo ao título de Khan, mas nas estepes, o direito da força era tão valorizado quanto a linhagem. Seus descendentes se estabeleceram em Tiumen e Chinditura, primeiros centros do surgimento do estado local. Eles possuíam terras ao longo do Irtish e do Ishin, controlavam as caravanas, as rotas da Ásia Central para a Sibéria e cobravam tributos das tribos locais. A peculiaridade do poder dos Taibuga estava no fato de que eles combinavam duas tradições. Por um lado, eram uma elite das estepes com costumes nômades, manadas, tropas militares, expedições. Por outro, interagiam ativamente com a população vizinha, agricultores, ugrianos, pescadores e artesãos urbanos. Assim surgiu um poder misto, apoiado nos acampamentos nômades e na cidade. A dinastia Taibugida foi o primeiro centro de poder local na Sibéria Ocidental. O Kanato não ficou independente logo. Primeiro reconheceu a Horda de Ouro e depois manobrou entre vizinhos poderosos. Mas foi Taibuga e seus descendentes que estabeleceram a base daquela entidade política que mais tarde ficaria conhecida como o Kanato da Sibéria. Todo estado tem um símbolo, uma cidade em torno da qual se constrói. No Kanato da Sibéria foram Chinguitura e Kashlik. Chinguitura foi o primeiro centro, não só como cidade-fortaleza, mas também ponto de encontro de rotas comerciais da Ásia Central, dos Urais e do interior da Sibéria. Chinguitura, na fronteira entre a floresta e a estepe, permitia controlar nômades e tribos sedentárias. Na cidade viviam mercadores, artesãos, tártaros e húngaros, e ali a nobreza nômade começou a adotar costumes sedentários, construir fortificações, registrar documentos e cunhar moedas. Mas o tempo de Chinguitura foi curto. No século XV, o centro se deslocou para Kashlik, ou Isker, situado na alta margem do rio Irtish. Kashlik tornou-se a verdadeira capital do Kanato, sendo maior, mais rico e mais fácil de defender. Aqui chegavam os tributos das tribos subordinadas, aqui vinham as caravanas, aqui eram firmadas alianças e resolvidas disputas. Arqueólogos encontram em Kashlik cerâmica oriental, armas e moedas da Ásia Central. A cidade seguia o ritmo do comércio internacional. Mas voltemos aos Taibugi, cujo poder também tinha seus limites. No século XV, Abul-Qair Khan, dos Uzbeques, descendente de Genghis Khan, dominava o Dasht e Kipchak e influenciava regiões além das atuais fronteiras do Cazaquistão. Os Taibugi ficaram sob sua pressão. Formalmente, mantinham a independência, mas periodicamente reconheciam a dependência de Abul-Qair.
Isso lhes dava proteção, mas enfraquecia sua autoridade, pois um descendente de Genghis Khan sempre tinha mais legitimidade do que a dinastia local. Mesmo assim, os Taibugi mantiveram o controle da Sibéria, não se integraram aos Ulus de Abul-Qair, seguiram governando Isker, cobrando tributos e mantendo política independente. Isso se tornou possível graças ao apoio dos clãs locais e à constante habilidade de manobrar entre os poderes das estepes. No século XV, a Sibéria tornou-se um centro independente. Os Taibugi dominavam as terras do Irtish e Obi, cobravam tributos e mantinham comércio ativo. A política deles envolvia alianças e rivalidades com Kazan, alternando entre unir-se contra inimigos e disputar os Ulus fronteiriços. A Horda Nogai mantinha laços por casamentos e campanhas militares, mas competia pelo controle das rotas das estepes. Caravanas de Bukhara e Khiva iam à Sibéria pelas estepes. Os Taibuguides sabiam como obter lucro, mas também enfrentavam a pressão dos cãs de Bukhara, que buscavam submeter os vizinhos do norte. Também é importante lembrar a disputa pelo legado da Horda de Ouro. Após a fragmentação do antigo estado, cada parte se dizia a principal. O Kanato da Sibéria buscava se afirmar, com Taibuguides em coalizões, apoiando uns Chingizidas contra outros e reunindo milhares de cavaleiros em campanhas. A cavalaria da Sibéria era famosa por ser leve, ágil, usar arcos e lanças, percorrer longas distâncias e atacar de surpresa. O Kanato também atraía tropas aliadas de tribos conquistadas e mercenários, tornando-se uma força militar relevante na região. O Kanato da Sibéria não era um estado monolítico com uma dinastia clara, como por exemplo o Império Otomano ou o Principado de Moscou. Aqui, o poder se baseava no clã, e nem sempre em apenas um. Na base, como já disse, estava a linhagem dos Taibuguida, mas paralelamente a eles, também reivindicavam o poder os descendentes de Shiban, o filho mais novo de Juxi, ou seja, os legítimos descendentes de Gengis Khan. É justamente por isso que o poder do Khan na Sibéria sempre permaneceu frágil. Qualquer pretendente da linhagem dos Jushidas tinha o direito formal de disputar o trono com os Taibuguida, e essa luta surgia de tempos em tempos. Os Taibuguida não podiam se chamar Khans, já que esse título era exclusivo dos descendentes de Gengis Khan. Mas, com a desintegração da Horda de Ouro, essa norma deixou de ser rígida. Na Sibéria, sem um clã forte de descendentes de Gengis Khan, os Taibuguida dominaram. Eles eram senhores hereditários e só depois adotaram o título de Khan. Mas o Khan não era só um governante, mas também coordenava forças heterogêneas. Seu poder dependia de quão bem ele conseguia manter o equilíbrio entre os tártaros nômades das estepes, as tribos ugro-siberianas sedentárias das florestas e as tropas da nobreza militar. O Khan tinha o poder supremo, coletava tributos, decidia sobre guerra e paz e nomeava chefes. Na prática, cada iniciativa dele precisava do consentimento da aristocracia tribal e do apoio dos biés e murs influentes. Esse sistema tornava o governo do Khan mais coletivo, pois o conselho de anciãos e a nobreza militar desempenhavam um papel tão importante quanto o próprio Khan. Decisões sobre campanhas ou alianças eram discutidas em grupo, não tomadas individualmente. Se o Khan perdesse respeito ou fosse derrotado, poderia ser logo substituído por outro mais bem-sucedido. Assim, a troca de poder no Kanato era frequente. Alguns Khans duravam décadas, outros caíam em um ano. Apesar de tudo, o Kanato da Sibéria era estável, porque não dependia de uma só pessoa. O sistema suportava líderes fracos e aguardava por fortes, mantendo a integridade do Kanato. O Kanato da Sibéria não era homogêneo, era habitado por diferentes povos, e foi exatamente isso que o tornava especial. Nas cidades e fortalezas viviam os tártaros, descendentes dos Kipchaks e Manjitos, que se converteram ao islamismo e herdaram as tradições da Horda de Ouro. Eles formavam a base da nobreza e da elite militar do Kanato. Nas estepes, tribos próximas aos tártaros em língua e cultura vagavam, porém menos ligadas às cidades. Mas o Kanato não abrangia só povos das estepes, mas também das florestas, como Xantes, Mansis, Selcupes e Ostíacos. Viviam segundo seus costumes, caçavam, pescavam e coletavam peles valorizadas na Eurásia.
Governantes da Sibéria exigiam yazaki, tributo em peles, integrando tribos das florestas ao sistema geral. Assim, estepe e taiga formavam um estado. Uns davam guerreiros, outros riquezas naturais. Culturalmente, o Kanato também era dual. Em capitais como Kishlak, predominavam islamismo, mesquitas, escrita turca e cheques sufis ensinando leis e rituais. Mas no interior do Kanato persistiam antigas crenças. Xamãs acendiam fogueiras, faziam oferendas aos espíritos e veneravam ancestrais. Essa convivência não parecia estranha. O Khan podia ser patrono do islamismo e, ao seu lado, um guerreiro ou caçador podia recorrer a um xamã. A vida comum era guiada pela natureza, não pelo palácio ou leis. No verão, migravam, caçavam e comerciavam. No inverno, ficavam em yurtas ou cabanas, cuidando do gado e sobrevivendo. A economia se baseava na pecuária nômade e yasak. O comércio envolvia Moscou, Bukhara, Khiva. Peles iam para sul e oeste, tecidos, ferro e pão vinham em troca. Essa mistura, o mundo nômade turco e o mundo caçador das florestas, era a característica única do Kanato siberiano. Ele conectava dois mundos, modos de vida e crenças. É por isso que a Sibéria daquela época era percebida como uma terra especial, de fronteira e ao mesmo tempo independente. No fim do século XV, o poder na Sibéria passou a Ibak, descendente de Shiban, da mesma linhagem de Abul-Qair. Apoiando-se na nobreza local, expulsou os Taibuguidas e tornou-se governante do Kanato. Ibak destacou-se como guerreiro e político, participou das lutas entre os Chingizidas, suas campanhas alcançaram os Urais, o Volga e seu nome tornou-se conhecido além da Sibéria. Porém, os Taibuguidas se rebelaram, mataram Ibak e retomaram o trono. Jadger foi um representante importante da dinastia que, diferente do Chingizida estrangeiro, baseava-se na tradição local e queria restaurar a autoridade da linhagem. Sob Jadger, iniciaram-se os primeiros contatos diplomáticos com Moscou. Os príncipes da Sibéria sabiam que um novo estado forte surgia no oeste e poderia ser futuro parceiro ou adversário. A embaixada a Moscou e retorno fundamenta futuras relações. Príncipes da Sibéria podiam ser aliados de Ivan, o Terrível, especialmente em guerras contra Kazan ou os Nogais. Às vezes, reconheciam-se como vassalos de Moscou para obter armas e mercadorias em troca de ajuda militar. Era uma aliança de interesse, não submissão. O Kanato seguia independente, mas era aos poucos atraído pela órbita do Estado de Moscou. O poder de Jadger era instável, seus zulos se afastavam, alguns clãs buscavam Moscou, outros apoio na estepe Nogai. Mas o principal, ele não tinha origem Chingizida. No mundo das estepes, isso sempre foi uma vulnerabilidade. Apesar da forte tradição de Taibuga, sem o sangue sagrado o poder era visto como temporário. Assim, em meados do século XVI, um homem com esse sangue chegou à Sibéria. Kutium, neto de Ibak, deposto pelos Taibugídeos, era legítimo Chingizida e tinha o direito ao título de Khan, algo que faltava aos Taibugídeos. Kutium não veio sozinho, trouxe clãs aliados, tropas armadas e estudiosos islâmicos para apoiar o novo Khan. Jadger não resistiu na luta pelo poder, caiu e encerrou a era dos Taibugídeos. Nas ruínas da antiga dinastia, o Khan Kutium ergueu-se, fez de Isker, Kashilik, sua capital, e trouxe novas ambições ao Kanato da Sibéria. É com ele que se inicia o último capítulo do Kanato. Confronto com Moscou, islamização e desfecho trágico. Kutium foi um governante singular com poder baseado na rigidez e reformas religiosas. Promovia o islamismo, trazia mulás e sufis da Ásia Central e destruía santuários pagãos. Para muitos, isso marcou uma nova era. O Kanato deixava de ser só uma estepe e buscava integrar-se ao mundo islâmico. Ao mesmo tempo, isso gerou insatisfação interna entre aqueles cãs para quem as tradições xamânicas ainda eram habituais. No cenário externo, Kutium adotou política ofensiva, expandiu o Kanato ao norte e leste, anexou o Kanato de Tiumen, subjugou tribos locais e cobrava yazaki,
As peles viraram a maior riqueza do Kanato, e o comércio com mercadores de Bukhara e Ásia Central trazia prata, tecidos e armas. Assim, a Sibéria tornava-se um elemento central na economia transcontinental do Cinturão das Peles, que ia do Ártico aos mercados do Irã e Turquia. Kuchum via o principal desafio vindo do oeste de Moscou. Comandantes russos avançavam além dos Urais, construíam fortes e coletavam iasaque das tribos. O Khan tentava impedir isso, enviando incursões às fronteiras e buscando aliados. Às vezes ele vencia, mas as forças eram desiguais. Moscou tinha mais recursos e avançava de forma sistemática. Foi sob Kuchum que o Kanato alcançou seu auge e ficou conhecido além dos Urais. Seu Khan era visto como um governante independente com quem Moscou e a Ásia Central tinham que lidar, mas seu governo marcou o início do fim. Guerras constantes, islamização forçada, conflitos com a nobreza tribal e o aumento da influência russa gradualmente minaram a estabilidade do Kanato. A história do Kanato da Sibéria costuma ser associada apenas a Yermak, mas isso é um mito criado por lendas. Na realidade, foi mais complexo. Em 1581, o atamã Yermak Timofeyevich liderou cossacos à Sibéria. Mas eles não eram cavaleiros livres das estepes, como gostam de escrever. Os cossacos agiam como mercenários, foram contratados pelos comerciantes Stroganov, que precisavam de novas terras e novos recursos. Yermak, segundo a lenda, liderou milhares de homens e venceu um Kanato. Na verdade, houve confrontos, negociações e troca de alianças dos clãs para os cossacos. O número de guerreiros de Yermak variava de algumas centenas até 1.500. Kuchum tinha mais homens, mas seus zulos estavam dispersos e ele não conseguia uni-los sob uma só bandeira. A batalha decisiva ocorreu no Cabo Chuvash. Em 1582, os cossacos de Yermak usaram armas de fogo, arcabuzes e canhões, raros entre os nogais e tártaros locais. Isso quebrou a formação da cavalaria de Kuchum, cujas tropas fugiram e o Khan escapou. Os cossacos tomaram Isker, capital do Kanato, mas mantê-la foi mais difícil que conquistá-la. Yermak ficou cercado por ulos hostis que ainda tinham forças e vontade de lutar. Começaram as constantes investidas, confrontos e interrupções no abastecimento de alimentos. A lenda sobre a Sibéria conquistada ainda não existia naquele momento. Pelo contrário, tudo estava por um fio. Em agosto de 1585, reuniu forças e lançou um contra-ataque noturno. Seus homens mataram quase todo o destacamento de Yermak, e o atamã, segundo a lenda, morreu afogado no rio Irtish, esmagado pela armadura que o Kuzar lhe deu. Parecia que o Kanato estava salvo. A notícia da morte de Yermak se espalhou pela Sibéria e animou os partidários de Kuchum, que parecia revigorado após isso. Ele reuniu apoiadores, fez alianças com alguns clãs nogais e bucares e tentou retomar o controle do Irtish. Durante anos ele atacou guarnições de Moscou, saqueou fortalezas, fugia para as estepes e retornava. Porém, a situação mudou. Os cossacos foram substituídos por uma expansão sistemática e Moscou consolidou-se gradualmente na região. Tiumen foi fundada em 1586 e anos depois, Tobolsk, que virou o principal centro do poder russo na Sibéria. Após as fortalezas militares, chegaram camponeses, monges e mercadores. Um golpe importante na ordem tradicional foi a aceitação de Seid Ahmed, em 1588. Este príncipe Taibugida representava a legitimidade tradicional do Kanato. Quando ele chegou a Moscou, ficou claro que os Taibugidas não recuperariam mais o poder, e a partir desse momento, sua linhagem se extinguiu definitivamente. A resistência a Kuchum durou mais de 10 anos, mas após a derrota nos anos 1590, seus zulos desapareceram. O próprio Kuchum foi para o sul, para as estepes da Ásia Central, onde continuou buscando aliados, mas já não tinha mais forças. Em 1598, ele sofreu uma derrota definitiva e desapareceu da cena política. O Kanato da Sibéria deixou de existir como estado independente, dando lugar a fortalezas, linhas de colonização e distritos administrativos. Inicialmente, tudo dependia da força militar, mas depois iniciou-se a colonização.
No início do século XVII, a Sibéria já fazia parte do estado de Moscou. O Kanato da Sibéria virou o último grande fragmento da Horda de Ouro no Oriente. Ele surgiu das tradições locais, das dinastias taibudidas, conseguiu unir terras nômades e sedentárias, estabeleceu relações políticas com Moscou, Kazan e Bukhara. Como outros estados das estepes, ele era vulnerável à pressão externa e conflitos internos. A história do Kanato não é só sobre guerras e conquistas, mas também sobre a transição do nomadismo para impérios sedentários diante de uma geração. A estepe, antes dominada por iurtas e rebanhos, tornou-se região de fortalezas, postos avançados e vilarejos agrícolas. Com a queda do Kanato da Sibéria, terminou a era dos estados túrquicos independentes na Sibéria Ocidental. Mas a memória dele vivia nas lendas, nas histórias sobre Kuchum e seus descendentes. E hoje nos lembra de como foi complexo e cheio de camadas o caminho dessas terras para a nova era. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau a todos!